sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, o nosso assunto é Sense8. E para falar aqui com a gente no estúdio, Bruno Anselmi e Carol Chiovato. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Bruno? Tudo bom, bem, Sandra? Obrigada pelo convite. Obrigado. Muito legal vocês terem vindo. Olha só, o Bruno Anselmi, ele é doutorando em letras. Ele tem um projeto lá com a Universidade de Santa Maria sobre literatura fantástica brasileira. Ele é tradutor de língua francesa. Conta um pouquinho do seu projeto antes da gente falar do Sense8. Então, Sandra, esse projeto Santa Maria, eu sou doutorando na USP e esse projeto é junto com o Enéas Tavares, que é um escritor e pesquisador, e nós estamos fazendo uma genealogia dos gêneros fantásticos no Brasil. Então, nós temos uma exposição itinerante, que já ficou em exposição em Santa Maria, em Porto Alegre, em Curitiba, e vai esse ano para BH, Campo Grande e São Paulo. Muito legal, muito legal. Tem livro já publicado? Vai sair um livro no fim desse semestre sobre o Fantástico Brasileiro, contando a história do gênero. Quando sair, depois você volta aqui para fazer, com certeza. Né? Para contar pra gente como é que tá indo o livro, como é que saiu, né? Como é que ficou tudo. Carol, a Carol é doutoranda em letras lá na USP também. E assim, ela tem um tema sensacional, eu adoro. É assim, o tema que ela trabalha é bruxas como estereótipo do feminino transgressor. É brincadeira? Conta um pouquinho pra gente. É exatamente isso, assim, o recorte do meu trabalho. Eu tenho estudado e pesquisado a forma como o estereótipo da bruxa foi cristalizado e como ele está sendo ressignificado e relido hoje em dia por obras contemporâneas. Principalmente de língua inglesa, que eu sou do programa do inglês, mas é isso. Tem um detalhe, ela também é tradutora no Brasil do Mágico de Oz, só. Bom, muito bom. Vamos ao Sense8. O Sense8 é um trocadilho da palavra inglesa sensate, que quer dizer senso, né? Um senso crítico, digamos, sensato, uma pessoa sensata. É uma ficção que fez muito sucesso, ela foi abruptamente interrompida para, assim, a tristeza dos seus inúmeros fãs pelo mundo inteiro. É a última, pelo menos até agora, é a última produção das irmãs Wachowski e de Michael Straczynski. Falei certo? Acho que sim. Acho que só. Vamos tentar, não é? Muito bem. A série conta a história de 8 pessoas que não se conhecem, mas que têm uma ligação sensorial, né? Uma ligação psíquica. E, bom, agora é com vocês. Eu não quero falar muito, não. Eu vou deixar para os meus convidados, afinal eles estão aqui para isso. Carol e Bruno, é com vocês. Fala um pouquinho do começo do Sense8. O que é assim... Qual é a magia inicial que ele tem? Porque ele tem um pouco dessa pegada fantástica. E aí? Sim. De uma forma bem diferente do que a gente está acostumado a ver em séries, na verdade, né? Exatamente. É uma série de ficção científica, de certa forma. Eu li uma entrevista do Straczynski e ele fala que a ideia, quando ele conversou com as Wachowski, foi pensar como a internet aproxima e distancia as pessoas ao mesmo tempo. E eles começaram a pensar isso em termos de ficção científica. Então, como que seria se pessoas pudessem se comunicar psicologicamente, psiquicamente e transmitir sensações e sentimentos e conhecimentos sem que precisasse de um contato nem físico e nem tecnológico. Então, a partir disso, eles desenvolveram o plot. E essas 8 pessoas, elas são ligadas, a série vai explicando, eles vão descobrindo aos poucos, eles têm que investigar, porque eles não têm muita noção do que é isso que acontece com eles, mas eles sabem que eles têm essa ligação, são os 8, que acabam vivendo experiências um do outro, literalmente estando na pele um do outro, e disso surge, e daí eles são perseguidos justamente pelo que eles são, e daí justamente por causa disso, acaba acontecendo toda a aventura da série, né? Que, aliás, ela é gravada em muitos lugares do mundo, com equipes locais, o que dá uma dinâmica muito diferente das outras séries, né? Que não tem, assim, aquela imagem que a gente está habituado,
que é a norte-americana, ou, por exemplo, quando a gente pega uma série que é como a espanhola, Na Casa de Papel, você vê que ela tem uma unidade, não é? Em termos e uma técnicos. estética própria, né? Exato. Como Dark tem uma estética totalmente diferente do que a gente está acostumado. Exato. Então, aqui não. Aqui, cada personagem, ele está num ambiente próprio, que a gente pode falar disso também, e que a equipe técnica é de lá, né? E eu queria lembrar uma coisa que é importantíssima. As irmãs Wachowski, elas só fizeram, né? Aliás, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, e o V de Vingança, né? Que é um filme que aqui no Brasil faz muito sucesso, no mundo inteiro fez muito sucesso. Vocês poderiam falar um pouquinho dessas produções? Será que em algum momento essas produções se tornam presentes em Sense8? Eu acho que a filosofia das Wachowski, ela é uma coisa que liga. Elas são super revolucionárias, né? E elas têm essa questão de lutar contra o status quo. E eu acho que isso é uma coisa que perpassa a obra delas em geral, assim. Essa vontade de oferecer alternativas. Para mim, uma das coisas mais incríveis de Sense8 é que eu vejo muita gente, quando vai discutir sobre a série, as pessoas têm o hábito de falar sobre o sexo na série. Especialmente porque ele aparece de diversas formas. E eu acho que as pessoas, elas meio que perdem exatamente o porquê do sexo na série ser tão importante. Não é um olhar enviesado, não é um olhar objetificador, é um olhar de respeito e de aceitar aquilo como uma parte da vida. As Wachowski, elas, nessa série específica, elas põem o sexo como uma obra de arte da natureza. Então, assim, ao mesmo tempo que você está andando numa rua e isso requer um respeito das pessoas com elas mesmas, ou pensando, ou indo no museu, ou vendo um filme, ou então quando as pessoas se conectam, elas põem o sexo como parte da vida. Isso é uma coisa que em obras de arte não costuma acontecer, porque as pessoas, os diretores tendem a opor ou sob o olhar da violência ou sob o olhar do ridículo. E elas não fazem isso. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do Sense8 é isso. Porque, na verdade, ela é uma série sobre empatia e sobre arte, né? E pra mim é o que é mais fantástico, porque ele justamente usa a empatia e a arte de uma forma elevada para falar de todas aquelas relações humanas que eles estão falando. Pra mim é o que é mais fantástico. Isso faz parte da estética delas e também da forma delas de ver o mundo, eu acho. Eu acho que retomando essas duas perguntas que você fez, em relação ao conjunto da obra delas, o que dá liga a tudo é a ficção científica. Sim. É essa paixão que elas têm por especular. E em cada obra, elas vão partir por uma particularidade da ficção científica. Certo. Então, você tem no Matrix uma coisa, já pensando num universo cyberpunk, uma tecnologia que extrapola a noção de realidade. Você tem no Destino de Júpiter uma estética space opera. Você tem no V de Vingança uma distopia. E o Sense8 é uma outra coisa que eu acho que escapa um pouco dessas classificações. Sim. Porque é ficção científica, a partir do momento que eles têm toda uma pseudociência por trás do que acontece, que vai desde evolucionismo até química, mas não se enquadra nessas classificações padrão das subdivisões da ficção científica. Eu acho que isso também é um ganho, porque é um roteiro muito diferente do que a gente está habituado. E diferente, retomando a sua outra questão, por esses diferentes olhares. Como a série se passa? Tem 8 protagonistas, cada um de um lugar do mundo, 2 dos Estados Unidos, uma islandesa que mora em Londres, um alemão, uma indiana, uma coreana, um queniano e um mexicano. Sim. Cada uma dessas pessoas, cada um desses Sense8s, traz um olhar diferente. Não só pelo personagem e por sua própria identidade, que é diferente, e sua individualidade, mas pelo que você falou da particularidade da arte local. Então nós vemos, por exemplo, no personagem que está em Chicago, tem um thriller policial. Sim. No personagem que está no México, tem um dramalhão mexicano. Na personagem que está na Índia, é um filme de Bollywood, com direito a cena musical. Tem uma cena musical, é sensacional, é incrível. E isso é muito legal, porque eles de certa forma, estão brincando com estereótipos, eles trazem um pouco desses estereótipos de cada lugar, mas ao mesmo tempo eles estão subvertendo e mostrando como que essa cultura é vista por dentro.
Inclusive, é engraçado quando eles põem as culturas para se confrontarem, porque é um confronto que ele só pode acontecer do viés empático, porque uma pessoa está dentro da cabeça da outra. Certo. Então, acontecem algumas coisas muito... São interações bonitas de se assistir, assim. Tem uma cena particularmente interessante, que é a indiana, a personagem indiana é muito rica. E, no momento, ela aparece dentro do barraco em Nairobi, que é onde o Cafios, que é o queniano, mora. E ela sente que ele tem uma TV imensa e a casa dele é miserável, assim. Sim. E daí ela pergunta, nossa, eu não consigo entender, por que você tem uma TV desse tamanho se você podia ter uma cama melhor, por exemplo? Sim. Ele fala, a cama me deixa aqui dentro, a TV me leva pro mundo. É a janela. E assim... A cama me deixa mais enterrado na favela. A TV leva ele para diversos mundos. E assim, é uma coisa sem julgamento das duas partes. Ele não julga ela por ela não entender aquilo. E ela não julga... Assim, os dois, muito pensam em relação ao outro. Ou, por exemplo, a gente tem a Sun, que é a coreana, e ela luta, o que é uma brincadeirinha com o estereótipo, né? Da mulher oriental de filmes. Femme fatale. Não, ela não é femme fatale porque ela não tem o viés da sensualidade, né? Eles tentaram não pôr isso exatamente. Só que ela tem uma das conversas mais interessantes. Ela se liga bastante com o Cafios, que é o queniano, mas ela tem uma conversa interessantíssima com a indiana, que é virgem, ou tá nervosa porque ela vai casar. Sim. E assim, em dado momento ela tem uma conversa e você não esperava que aquelas duas pessoas fossem interagir tão bem. Eu acho que o interessante de todas as ligações entre eles é que você nunca espera que aquelas pessoas interagiriam tão bem. Só que são problemas humanos, sim, né? Então, sim. Os problemas humanos, eles se compartilham, né? Só que como eles já estão dentro desse... Na verdade, eu acho que a série acaba sendo uma proposta, porque eles são meio que eles não têm escolha, eles conseguem ter essa visão empática, porque eles são assim, mas é meio que um convite. Tenta ver as coisas pelo viés do outro, olha quanta coisa interessante você pode aprender. Na sabe? verdade, dá pra entender o que é ser sensate, dá um pouquinho de contexto, né? O sensate, ele pode assumir o corpo do outro. Certo. Um sensate pode assumir o corpo do outro. É o sensitivo também, né? De certa forma, em alguns momentos, o que você tem é um personagem sensitivo. Eles são todos sensitivos e sensíveis. Mas, em termos práticos, eles podem tanto interagir um com o outro, como se colocar no lugar do outro, ver pelos olhos do outro e agir usando o corpo do outro. Certo. Então, de certa forma, é uma metáfora por a ideia de outrar-se. Literalmente se colocar no lugar do outro para sentir como o outro sente, você conseguir ser empático aos problemas dele. Sim. E na série é literal. Os momentos mais eufóricos da série, inclusive, são os momentos em que eles interagem em situações de extremo estresse e pressão, inclusive ameaça de morte, assim, de alguma das personagens. São os momentos mais interessantes, porque a gente sempre sabe que alguém vai ter uma habilidade que vai servir muito bem para outra pessoa naquele momento. Isso é muito legal. E daí, no fundo, a gente percebe que por mais que eles sejam de países diferentes, classes sociais diferentes, tenham um idioma, cultura diferente, sexualidades diferentes, todos conseguem ser empáticos quando percebem identidades em comum. Sim. Todos eles são vítimas de preconceito, de algum preconceito. Tem uma cena que eu não vou descrever como que é. Sem spoiler, sem por spoiler. favor. Mas que cada uma personagem está passando por uma situação muito forte de preconceito, enfim, e todos os outros conseguem se ver naquela mesma cena em que só vai trocando o xingamento. Certo. Todos assumem o corpo daquele que está passando por... E só o xingamento muda, mas todos ouvem um xingamento. Todos já passaram por aquilo. E no fundo... O que é um problema para um, que pode parecer bobagem para o outro, mas se equipara quando se coloca o que cada um sofreu. Certo. É o que eu já tinha dito, é o partilhar do problema. E assim, eles têm uma ligação, né, que eles veem determinada cena constantemente, né? Será que a gente pode também pensar numa psicologia, num problema, mas uma questão psicológica presente aí, seja édipo, seja como queiram dizer, ou não? Tem alguma coisa assim? O que vocês acham? É uma pergunta que eu lanço para ver, porque num primeiro momento é essa sensação que passa,
né? Depois eu acho que ela vai se desenvolvendo, mas o que vocês acham? Tem um viés psicológico na série? Acho que sim, mas eu acho que vai mais pro caminho do inconsciente coletivo. Eu acho que é justamente nesse caminho mesmo que a série propõe. Ela propõe assim que existem algumas coisas que são, talvez, não sei, verdades universais, só que, sei lá, grandes máximas vão ser lidas por cada povo de uma maneira diferente. Certo. E daí, eu não sei, coisas como... Como, por exemplo, esse é um exemplo genérico que você pode falar um pouquinho pra gente. Não, coisas básicas assim como, sei lá, amor, lealdade, arte. A série debate muito o que é arte, como funciona a arte, como a arte nos afeta. E o poder da arte, como a arte afeta cada pessoa. E, bom, é curioso porque, por exemplo, você tem um momento muito bonito em que uma personagem americana e um personagem mexicano estão sentados dentro de um museu conversando sobre a obra e, de repente, aquela obra, eles começam a discutir sobre a vida deles e o problema que cada um está passando. Certo. Ou você tem, por exemplo, o núcleo do personagem de Nairobi, ele é muito fã do Van Damme. Então, assim, ele assiste os filmes do Van Damme. Sendo que já passou, né? A época, tanto é que diz que já é uma coisa ultrapassada. É uma discussão logo no primeiro episódio. Sim. Mas ele é muito fã. Mas também tem um pouco a ver com qual cinema, qual cultura ele tem acesso ali. O filme do Van Damme, ele tem, se eu não me engano, é fita. Tem alguma coisa assim, é o que ele tem acesso, né? Não, mas o que eu acho interessante é que a forma como a personagem interage com a arte e com a própria cultura. Então, assim, a todo momento o conceito de cultura está sendo debatido e está sendo esmiuçado e está sendo muito escancarado na sua cara. E eu acho bem legal. Vamos? Segura o seu pensamento, não vai esquecer, porque a gente vai para uma pausa, a gente já volta e continuamos falando de Sense8. A gente volta já. É um minutinho. Não tá. Tá no ar ainda. Voltamos com o segundo bloco de Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Hoje falando de Sense8 aqui no estúdio da Mega Brasil com o Bruno Anselmi e a Carol Quiovato. Muito bem. Olha, estamos falando de uma série cuja primeira temporada teve 12 episódios. Foi lançada em streaming pelo Netflix em 2015. É um projeto assim inovador, diferente, em que as equipes de produção eram diferentes em cada local em que as cenas aconteciam e que o custo foi altíssimo justamente por isso. E parece que foi isso que acabou, né, detonando a série, né? Causando o seu cancelamento. Porque a série é sensacional, né? Então, estávamos falando também da questão da psicologia, não é? E o Bruno, ele começou a falar quando precisávamos fazer a nossa break. Eu não esqueci. Então, ainda bem. Não, essa ideia da psicologia por trás, eu ia voltar na questão do consciente coletivo. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é mais desenvolvida na segunda temporada, mas falando sem spoilers, que é a ideia de... Os Sense8, eles se organizam por clusters. Os clusters são cada grupo que está interligado. Mas um Sense8 pode se comunicar com o outro a partir do momento que ele que se encontra pessoalmente uma vez. E isso cria uma rede. Ou seja, hipoteticamente ou teoricamente, qualquer Sense8 pode se comunicar com qualquer Sense8 do mundo. Sim. Mesmo que não diretamente, a partir de uma rede. Isso faz com que haja uma sabedoria ancestral e coletiva por trás de todos os Sense8s. E essa memória coletiva pode ser acessada quando você tenta
quando você entra em contato com alguém fora do seu grupo. Então, eu acho que, de novo, isso é criar em termos práticos o que seria um inconsciente coletivo. Certo. É você ter essa memória que pode ser compartilhada em forma de rede. Tá. Então, esse é um tema recorrente das irmãs Wachowski, né? Esse inconsciente coletivo está bem presente no V de Vingança, por exemplo. Na Matrix, em todo Matrix, porque o que a gente vivencia em Matrix é o que é o Matrix, né? Sim. É a criação desse inconsciente coletivo, né? Também bem materializado. Então, se materializa a partir da Matrix, né? Então, quem somos nós? Então, essas questões do quem sou eu, quem somos nós, de onde... As questões básicas da filosofia também estão presentes em Sense8, por exemplo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu acho legal que eles fazem isso de um modo sutil, assim, a todo momento eles têm essa delicadeza, porque a Sense8 é uma série que tem cenas de ação incríveis, mas é uma série que se constrói sobre diálogos muito sólidos e diálogos muito bons, assim, de conversas profundas entre pessoas. Eu acho legal a forma como elas valorizam as conversas. Você tem, por exemplo, o debate em torno da religião na Índia. Então você tem uma personagem que tem uma fé muito forte no hinduísmo, sendo confrontada por ateus. Você tem o problema da homossexualidade no México muito católico, mas você tem uma mãe que é muito católica aceitando de braços abertos o filho gay. Então, todos esses conflitos estão ali o tempo todo. E eu acho que as duas questões-chave do Sense8 é a arte, que a Carol falou, e a sexualidade. Certo. Não o sexo, a sexualidade. A sexualidade, né? Como parte do ser humano, do que as pessoas como são. parte da composição da personalidade do indivíduo. Inclusive o que a gente tem também é um relato autobiográfico na série. Sim. Não é? Que é muito forte. Que, na verdade, a série serviu para uma descoberta, né? Porque a Lily, até então, a série começou como The Wachowskis e agora ela é assinada como Wachowski Sisters. Porque houve uma mudança ali. Houve até a saída da Lily. A Lily saiu, ela não fez a segunda temporada, porque ela tá nesse meio de foi só a Lana que foi responsável pela segunda temporada. Que ela passou pelo momento de descoberta da sua... enquanto mulher transgênero. Sim. E que ela está presente, né? A história dela está presente ali e tal. Isso é muito interessante porque também é uma forma de vamos ver, se podemos colocar... Se ela está diante do divã, né? Um divã, provavelmente, sim. ou não. Acho que sim. Eu acho que sobre vários aspectos. É engraçado porque a gente se acostuma tanto com umas séries em que as coisas dão errado, que tem grandes reviravoltas e que as pessoas são sempre horríveis. Eu acho que faz parte do enredo, assim, O Sense8, você chora às vezes porque aquilo é bonito e você tem um pouco de fé na humanidade, porque dá muita coisa errada, mas as pessoas estão tentando se ajudar e as pessoas, no fim, acabam sendo melhores do que elas poderiam parecer à primeira vista. Não. Desculpa. Quando a gente assiste Matrix, existem citações muito claras de filósofos pós-modernos, né? Tem um Sócrates na porta. Exatamente, é tudo muito explícito, né? Então, será que Sense8 também tem isso? Por exemplo, o Baudrillard está lá, de certa forma, também, com a questão do espaço, da relação em redes também, mas será que é só isso? É tudo muito estudado ali, né? Sense8, nem tudo está explícito, mas você vê que tem um embasamento e um fundamento muito forte, tanto do ponto de vista filosófico, quanto psicológico, quanto artístico, quanto científico, que vai ser desenvolvido mais na segunda temporada, quando eles vão tentar entender em termos biológicos o que é ser Sense8. Então, eu acho que sim, fica muito evidente que há uma grande pesquisa por trás, mas ela também está maquiada. Nem sempre está explícita, né? O que está onde. Mas você tem alguns momentos em que você tem... As personagens coadjuvantes... Acho que para mim uma das coisas mais incríveis do Sense8 são as personagens coadjuvantes, que são muito profundas. Você tem, por exemplo, o marido do Lito, que é o Sense8 mexicano, Hernando, ele é um professor de arte e ele fala, inclusive ele apresenta coisas de arte e ele fala frases de filósofos e de artistas em geral em contextos muito bons, assim, que você
conseguiria imaginar um professor falando aquilo pro seu amigo ou pro seu colega, enfim. E você também tem essas outras personagens coadjuvantes e cada um em algum momento cita algo de alguma cultura específica, mas que seja um saber popular ou que seja mesmo uma frase filosófica mesmo, que as personagens, cada uma tem um interesse. Por exemplo, a namorada, a Amanita, que é a namorada da Nomi, que é uma das senseis americanas, a Amanita lê muito e ela começa a fazer a pesquisa sobre os senseis pelo viés da leitura, ela vai atrás de teoria mesmo. Então é bem interessante a forma como eles conduzem isso tudo. E... Não, é que assim, a minha pergunta é segunda temporada, né? Que fica a dúvida, a interrogação das pessoas e tal. O que vai acontecer em Sense8? Muito mais, não necessariamente um enredo, mas sim o que vai acontecer com a série. Com o futuro será que houve tempo ou houve aquela ideia de finalizar? Porque você tem que finalizar um projeto tão bonito como esse com dignidade. Exatamente. Que as séries nem sempre têm, especialmente aquelas que são cortadas. Exatamente. A semana passada aconteceu em Paris a primeira Sense8Con. E a ideia é que esse evento seja itinerante também. E aconteceu primeiro em Paris, que foi onde ocorreu as gravações do episódio especial, que teoricamente vai ser... Conta pra gente um pouquinho dessa Sense8Con. Eu acompanhei um pouco pelo Twitter. Obviamente nós não pudemos estar, mas eu acompanhei pelo Twitter. E foi um evento com alguns Sense8s, estavam quatro personagens, 4 atores, quero dizer. E foi um evento de bate-papo, onde foi passado pela primeira vez o trailer, o teaser do episódio especial de encerramento. E nesse evento foi lançada a ideia de que talvez esse episódio especial não seja de encerramento. Porque a ideia é que esse episódio especial, ele dê um fecho, mas que permita uma terceira temporada, se a gente conseguir. Ou quem sabe um filme, porque sabe um filme. Tem fôlego. Quando você disse a questão toda do corte de custos e do problema da série ser muito cara e que talvez por isso tivesse sido cancelada, isso é verdade, obviamente. E esse foi o motivo oficial. Mas também há entre o fã-clube, vamos dizer assim, entre as pessoas que estão torcendo, que fizeram campanha, porque afinal esse episódio especial só vai acontecer pela forte campanha dos brasileiros especificamente dos brasileiros e dos franceses, que são os 2 países de maior popularidade da série, de que também tem um pouco de golpe de marketing por trás. Diz que depois que a série foi cancelada, o número de visualizações aumentou muito. E que todas essas ações que tem tido, desde a gravação desse episódio especial a essa Sense8Con que aconteceu em Paris, isso tudo pode servir para tentar transformar, em termos de público e de audiência, a série tão grandiosa como ela é em termos de produção. Certo. É um golpe, então. Golpe não, uma palavra forte. Uma estratégia, uma jogada de que não nega um motivo oficial, mas trabalha junto, né? Quem sabe? Quem sabe? Pode ser. Especula-se que sim, né? Olha só, nós também tivemos um episódio gravado em São Paulo. Não é? Foi uma cena especial em que a personagem do Lito vem pro Brasil para a parada LGBT. E é engraçado porque foi uma sugestão da Netflix para as irmãs Wachowski, já que a questão da sexualidade é tão importante na série. E a parada LGBT brasileira, a de São Paulo, é a maior do mundo. Mas também por conta justamente do fandom da série. Do fandom da série, que é imenso. E daí eles fizeram esse agradinho e foi uma coisa bem legal. É bem bonita a atmosfera. E foi muito interessante ver São Paulo por um outro olhar, né? Porque mostrou não só a paulista,
como eles ficaram hospedados num hotel que dá de frente para a Ponte Estaiada, ali no Brooklyn. Sim. E em frente ao prédio da Globo. Certo. Enfim, pensar nesses personagens que a gente acompanha por tantos países, de repente em lugares que você circula, né? Certo. Isso não é comum. É verdade, é verdade. E cria uma empatia muito forte com o público, né? Você me falou da produção, os dados da produção, que foi dois Foi filmes. dois filmes que fez aqui no Brasil. Porque eles têm aquele negócio, eles contratam sempre a produção local para ficar com... Lógico, o Sense8 vai ser costurado pelo olhar da direção, mas a produção eles sempre contratam do local onde está sendo gravado. Justamente para ter essa estética... Isso tem dois motivos. Múltipla. Tem a questão estética. Bom, e a economia. E a economia, claro, porque daí você só locomove o elenco e a produção, os produtores, mas não toda a equipe. Isso é comum, né? Se fazer isso com filmes e tal, com a diferença que a estética não pode mudar. Exato. Não foi o filmes, caso dessa... Em filmes é dessa comum proposta. que se tenha uma restrição de orçamento com locais, então você tenta passar em mínimo de locais possíveis, e mesmo quando há vários locais, você tenta improvisar com locações, ou com um estúdio. Nessa série não há nenhum local fake. Então quando eles estão... É interessante porque aquelas pessoas, os transeuntes, né, são reais, são pessoas E nós temos reais. uma história muito, muito curiosa para contar a respeito disso. Sim. Durante a gravação, a gente estava em Lua de Mel, em Paris, inclusive, estávamos dentro do Museu d'Orsay, e encontramos dois atores do Sense8. Olha que delícia, tiraram uma foto. Tiramos. Depois vocês mandam pra gente. Nós os vimos e não íamos importunar nem nada, a gente respeita bastante. Mas um deles tropeçou na Carol. Foi assim, estávamos vendo o mesmo quadro, e foi muito lindo, porque assim, Sense8 é uma série sobre arte, estávamos lá dentro do d'Orsay, vendo quadros dos impressionistas. Fui chegar perto, ele foi recuar para ver o quadro de longe, porque quadro de impressionista a gente vê assim, né, de perto e de longe. E daí ele foi virar e deu de cara comigo. Daí eu tive que perguntar, você tá com o elenco de Sense8, né? Daí ele era o Bug, amigo da Nomi. Que é uma personagem queridíssima. E o Inspetor Moon. Que é o da segunda temporada. Aí é irresistível, né? A selfie é irresistível. Aí eu falei, gente, eu eles amo foram muito tão trabalho simpáticos. Quando eu falei que eu era do Brasil, ele já, nossa maior fanbase de todas, então tá, né? Bom, um compromisso é mandar essa foto pra gente poder publicar. Pode deixar. Muito bem. Olha só, a gente sabe, né, que tem muito mais coisas para falar de Sense8. E depois que a gente assistir o último episódio, quem sabe, né, vem até um filme ou uma próxima temporada. Eu vou convidar vocês de novo para fazer uma crítica do final de Sense8 para ver o que aconteceu. Será um prazer. E novamente, sem spoiler, como vocês muito bem fizeram. Porque, né, a gente sabe que é muito difícil vir aqui ao programa, fazer uma crítica, falar e não dar nenhum spoiler. Muito difícil. É bem difícil, mas a sua missão foi cumprida e muito bem cumprida. Obrigada. Bruno e Carol, foi um prazer ter vocês aqui. Se vocês querem falar mais alguma coisa para fechar? Assistam Sense8, divulguem pros amiguinhos. Usem a hashtag no Twitter, ajudem a trazer a terceira temporada. Certamente. Carol? Eu agradeço, mas é exatamente isso. Divulga para os coleguinhas como uma série maravilhosa. Muito bom. Então, Carol e Bruno, muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer esse bate-papo, muito gostoso, tranquilo e falando de coisas muito difíceis, né? Mas divertidas. Divertido. Eu adoro falar de séries, é uma delícia. Bom, o Mega Séries fica por aqui. Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela, estou aqui na rádio megabrasil.com.br com a Amanda Tamura na técnica e o Alexandre, nosso querido estagiário aqui ajudando a gente sempre. É isso aí, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.